Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Se já deixaram aquele like, se inscreveram no canal e ativaram o sininho, então se preparem. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das estratégias mais inteligentes, eu diria, para transformar o corpo, a tal da recomposição corporal. É sobre deixar a balança um pouco de lado e focar no que realmente importa, construir um corpo mais forte, mais definido e não só um corpo mais leve. Sabe aquela sensação frustrante? A pessoa sobe na balança, vê que o número caiu, fica feliz, mas aí olha no espelho e cadê aquele corpo mais firme, mais tonificado que era o objetivo? Pois é, esse é o clássico caso do falso magro. O peso na balança até que tá ok, mas a porcentagem de gordura, essa sim continua lá, teimando em não baixar. E é exatamente aqui que a coisa muda de figura. Pensa só, a perda de peso tradicional é como se fosse uma demolição. Você derruba a casa inteira, sem se preocupar com o que está indo embora junto. Já a recomposição corporal, isso é outra história. É tipo uma cirurgia de precisão. O objetivo é esculpir o corpo, sabe? Tirando a gordura e ao mesmo tempo construindo músculo. Então, qual o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender a ciência por trás desse processo que parece impossível. Depois, vamos direto para os 3 pilares da transformação. Em seguida, a gente aprende a medir o progresso do jeito certo e, para fechar, vamos derrubar alguns mitos que, olha, só atrapalham. Ok, agora a gente entra na parte que eu acho mais fascinante. Pensa comigo, como é que o corpo consegue, ao mesmo tempo, fazer 2 coisas que parecem opostas? De um lado, construir músculo, que é um processo anabólico, de construção. Do outro, queimar a gordura, um processo catabólico, de quebra. Parece um paradoxo, né? Mas acredite, a ciência já mostrou que com os estímulos certos, o nosso corpo não só consegue fazer isso, como faz muito bem. A grande sacada está na gestão de energia do corpo. Imagina que o corpo é um gerente de obra super eficiente. Ele olha para o estoque de energia, que é a gordura, e pensa, posso usar isso aqui. E o que ele faz? Ele pega essa energia da gordura e redireciona para um projeto de construção super importante, os músculos. É isso, a perda de gordura literalmente vira o combustível para o ganho de massa muscular. E o mais legal é que os gatilhos para isso acontecer são até que bem simples. O corpo só precisa de 2 ordens, bem claras e diretas. A primeira ordem é, ei, a gente precisa de mais músculos aqui. E esse sinal forte vem de onde? Do treino de força. A segunda ordem é, ok, vamos construir, mas cadê o material? E essa matéria-prima, os tijolos dessa construção, vem de uma ingestão alta de proteína. Simples assim. Tá, mas para quem isso funciona melhor ou mais rápido? Bom, geralmente tem 3 grupos que veem resultados incríveis. Primeiro, quem tá começando a treinar agora. Segundo, aquela galera que treinou um tempo, parou e tá voltando com tudo. E terceiro, pessoas com um percentual de gordura um pouco mais alto para começar. E por que isso? É simples. O corpo dessas pessoas está super sensível a esses estímulos. E claro, tem mais reserva de energia para usar nessa obra. A ciência é incrível, né? Mas como a gente traz isso para a vida real? O sucesso da recomposição corporal se apoia em 3 pilares. Eles são essenciais e precisam trabalhar juntos. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Pensa bem, a nutrição é o combustível de alta performance. Mas o treino de força? O treino é o motor que faz a máquina andar. Um simplesmente não funciona direito sem o outro nesse processo. Não tem como. Vamos começar então pelo pilar número 1, que na minha opinião é a base de tudo, nutrição de precisão. E pode esquecer aquelas dietas malucas, aqui o jogo é outro. O segredo é dar para o corpo os materiais certos, na quantidade certa, para ele conseguir fazer essa mágica de queimar gordura e construir músculo ao mesmo tempo. E dentro da nutrição, se tem um número para guardar na cabeça, é este aqui. Toda a ciência aponta para essa faixa de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isso é bem mais do que uma pessoa sedentária precisa e é o fundamento, a base inegociável para conseguir preservar e, mais importante, construir músculo. Beleza, agora o pilar número 2, treino inteligente. É o treino que vira a chave, que liga o modo construção no corpo. Porque pensa bem, sem esse estímulo, uma dieta com menos calorias até faria a pessoa perder peso, mas ia levar junto um monte de massa muscular, e não é isso que a gente quer. E aqui o foco não é sair por aí se matando para queimar calorias. O objetivo é criar tensão mecânica nos músculos. E para isso, nada melhor que os exercícios compostos, aqueles que trabalham vários músculos e articulações de uma vez. Agachamento, supino, remada,
Eles não só permitem usar mais peso, como também disparam uma resposta hormonal de construção muscular muito mais potente. E, finalmente, a gente chega no terceiro pilar, aquele que muita gente acaba deixando de lado, o estilo de vida. E isso é um erro gigante. Pensa nele como um multiplicador de resultados. A pessoa pode ter a dieta e o treino perfeitos, mas se o sono tá ruim e o estresse tá nas alturas, todo o esforço pode ir literalmente pelo ralo. E o motivo para isso é puramente hormonal. Uma boa noite de sono, por exemplo, funciona como um anabolizante natural. Aumenta a testosterona, GH, tudo que ajuda a construir. Já o estresse crônico faz o exato oposto. Ele joga o cortisol lá para cima, um hormônio que, para simplificar, pode devorar os seus músculos. Equilibrar essa balança é fundamental para criar o ambiente perfeito para a recomposição acontecer. Ok, agora uma parte super importante. Como a gente sabe que tá dando certo? E a primeira regra aqui é: se prepare para ter uma conversa séria com a sua balança e talvez pedir um tempo para ela. E a razão para isso é física pura. Músculo é muito mais denso que gordura. O que isso quer dizer? Que 1 quilo de músculo ocupa bem menos espaço que 1 quilo de gordura. Então, é super normal o peso na balança ficar parado ou até subir um pouquinho enquanto as roupas estão ficando mais folgadas e o espelho está mostrando um corpo mais desenhado. Ficar só de olho na balança nesse processo é a receita certa para se desmotivar. Então, quais são as formas mais inteligentes de medir o sucesso? Eu diria que são 3 ferramentas. Primeira, fotos. Tira uma hoje, outra daqui a 4 ou 6 semanas. A diferença vai ser chocante. Segunda, fita métrica. A cintura está diminuindo? Ótimo sinal. E a terceira, que talvez seja a mais animadora de todas, o desempenho no treino. Está conseguindo levantar mais peso? Fazer mais repetições? Esse é o sinal mais claro de que os músculos estão crescendo. E pra gente fechar bem, vamos derrubar alguns mitos que, nossa, como atrapalham. Eles insistem em aparecer e podem sabotar todo o processo. Separar o que é fato do que é ficção é essencial para não perder tempo com bobagem. Vamos começar com o campeão dos mitos, aquele que todo mundo já ouviu. É possível transformar gordura em músculo? A resposta curta e grossa: impossível, não dá. Fisiologicamente, não tem como. Gordura é um tipo de tecido, músculo é outro. É como tentar transformar madeira em metal. O que acontece na recomposição, na verdade, são 2 processos acontecendo ao mesmo tempo. As células de gordura estão diminuindo e as fibras musculares estão crescendo. Agora, outro clássico que tira o sono de muita gente: comer carboidrato à noite engorda. Essa crença aí, nossa, causa uma confusão danada e faz as pessoas cortarem coisas da dieta sem necessidade nenhuma. Gente, vamos lá. O corpo não tem um reloginho mágico que depois das 6 da tarde transforma tudo em gordura. Não funciona assim. O que determina se ganhamos ou perdemos gordura é o balanço de calorias do dia inteiro. E mais, para quem treina no fim da tarde ou à noite, comer carboidratos depois do treino é, na verdade, uma estratégia muito inteligente para ajudar na recuperação muscular. E a gente termina com essa ideia, que é o coração de tudo isso. Que tal a gente mudar o foco? Em vez de pensar só em ser mais leve, buscar ser mais forte, mais funcional. É uma abordagem que valoriza a saúde, a performance, a estética e cria uma transformação que de fato dura. No final, a pergunta mais importante não é quanto se pesa, mas sim do que esse peso é feito. Se essa nossa conversa ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.